tem buscado a presença de Deus, né? Pai, eu louvo o teu nome, Senhor. Louvo o teu nome pela vida de Mateus, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor decidiu usá-lo. O Senhor decidiu encher para que ele possa transbordar na tua presença do Senhor, Pai. Fala aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Senhor, através da boca do teu Filho, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Abençoamos como família, como igreja, a vida do teu servo Mateus, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos começar abrindo no livro de Gênesis, capítulo 22. Falar um pouquinho sobre a providência de Deus. Aleluia. Qual é a prioridade de Deus em providenciar? Antes de falar um pouco sobre a verdadeira providência de Deus, vou falar sobre outros tipos de providência que ele fala em sua palavra, mas como o texto está concentrado em Gênesis 22, eu vou só ler, vocês prestem atenção. Isaías capítulo 54 diz assim: ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei rubis em seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor será removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até dar em chama e foge a arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma armadura forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Aleluia. Esta é a herança dos servos do Senhor, Aleluia. e esta é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo 37, versículo 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 33. Portanto digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração um pouquinho sobre a palavra providência.
E atualmente, com todo esse advento da teologia da prosperidade, a providência tem tomado um sentido que não foi o que Deus escreveu na sua palavra. Então, é certo que eu acabei de ler, Deus providencia comer, vestir, beber, providencia segurança, providencia que os filhos dele estão resguardados por ele próprio, isso é promessa dele, a palavra do Senhor. Então, essa é a providência de Deus para os filhos dele. Mas nós vamos entender onde está a nossa providência agora. Aprendendo um pouquinho com a história de Abraão. Gênesis capítulo 22. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes, que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e seu filho amado Isaque. Ele rachou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho rumo ao lugar onde Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os seus ombros, seu filho Isaque, e ele mesmo levou aos braços para preparar para o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai! Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurando-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho amado, teu único filho. Em seguida, Abraão, tendo erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou a segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a vida. Irmãos, ontem eu estava no ciclo de oração jovem e abri essa oportunidade para as irmãs pedirem oração. Uma irmã levantou e disse: eu queria pedir oração sobre um amigo de uma filha minha. Ela estava na aula e esse amigo da minha filha mandou uma mensagem para os colegas no grupo do WhatsApp e se despedindo, dizendo que ia se matar. Aí os meninos se levantaram, correram na coordenação, a coordenação ligou para a mãe do menino, a mãe correu em casa, quando chegou em casa não estava funcionando. Arranjou os remédios em casa, tomou muitos, e a mãe pegou ele, levou até o hospital, e ela estava pedindo oração sobre esse menino. E disse que não era a primeira vez que ele tentava se matar, que ele já tinha uns comportamentos estranhos, alguma e outra oportunidade. Ele cortava ele mesmo e começava a escrever nas paredes da sala de aula: morte, 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 uma coisa bem tenebrosa.
nota mesmo, e aquela senhora pediu oração sobre esse menino. Então, eu já vinha pensando nessa palavra sobre a providência de Deus, a real providência de Deus. E quando ela falou isso, desceu ao meu coração o seguinte: ele avisou que ia tentar suicídio pelo WhatsApp. Significa que no mínimo ele tem um celular. Se a coordenadora tinha o celular da mãe dela, a mãe dela pelo menos tinha a condição de estar no colégio particular. Eu não conheço escola pública que tem o número do celular das mães dos alunos. Então ele já tinha um celular bom, ele tinha uma família, ele estudava no colégio bom, provavelmente também tinha que comer, tinha que beber, tinha que vestir. Ele estava totalmente providenciado os padrões da prosperidade que estão pregando ali. Mas ainda faltava uma providência, que é a palavra do Senhor. Talvez, não digo com certeza, porque há casos, como foi o caso de Elias, que mesmo ele sendo profeta de Deus, ele entrou em depressão. Mas bem provável seria que se aquele menino tivesse o conhecimento da palavra de Deus, ele não tentaria fazer coisas tão horrendas quanto tentou. E os pais com certeza conseguiriam ensinar ele no caminho em que ele deve andar. Então, antes de começar a expor esse texto para vocês, eu anotei aqui, o pastor uma vez pregou, eu gostaria de apresentar isso a vocês, que ele dizia que a Bíblia é para nós, para vocês, para mim, mas ela não é sobre mim, nem é sobre vocês. Ela é sobre Jesus Cristo, em toda a sua totalidade. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é para nós, mas ela não é sobre nós. Ela é sobre Jesus Cristo e depois nós nos aproveitamos, por intermédio de Jesus Cristo, das bênçãos que Deus entregou. Então, eu fiz um paralelo entre essa história de Abraão e a verdadeira providência do Senhor, que nós vamos conhecer a partir dessa história, que é o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho, vamos para Gênesis capítulo 15. Versículos 1 e 2. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá a grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é que vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido em minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então, quando é que começa o primeiro paralelo entre Deus e Abraão? O primeiro paralelo começa na promessa. Deus prometeu que um dia ia enviar um Salvador à humanidade. O primeiro paralelo começa no capítulo 15 de Gênesis, quando ele chega para Abraão e diz: Abraão, vou te conceder bênçãos. E Abraão, preocupado com para onde iriam, tudo que ele conseguiu, aí ele diz: Senhor, eu não tenho descendência, não tenho herdeiro a quem dar tudo, o Senhor vai me dar. Aí Deus vai e promete a ele um filho para realizar o desejo do pai. E outra coisa, sobre, eu não sei muito de literatura hebraica, mas o pouco que eu sei é que nós, no português, quando nós queremos ressaltar alguma coisa do texto, geralmente é tópico, botamos um tópico, botamos em negrito, sublinhamos, botamos em italiano. Para quem estiver lendo ali, perceber que aquilo ali é destaque. Mas na literatura hebraica, quando há um destaque, o autor repete várias vezes a mesma coisa. Nós vamos ver isso nesse texto e ver o quanto Deus quer chamar a atenção para a questão do filho. Nós vamos entender que o filho Isaac é uma analogia justamente a Jesus Cristo. Deus chama muito a atenção para a questão do filho. Passados esses acontecimentos, Gênesis 22,
Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac. Aí começa: teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Percebam um destaque que Deus dá ao filho de Abraão. Quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes, que eu te indicarei. Também é muito pregado sobre porque Deus pediu a vida de Isaac, e alguns dizem que é porque onde Abraão chegava, ele fazia um altar, e depois que ele teve Isaac, ele não produziu mais altar mesmo. Então Deus pediu a vida do filho dele, porque ele não estava mais servindo a Deus como servia antes. Isso é uma boa explicação, mas não tem a base bíblica. Eu creio que a principal fonte desse pedido de Deus é justamente fazer simbolizar na história o que ele faria mais para frente na pessoa de Jesus Cristo. Vale lembrar que Abraão estava muito bem em casa, e Deus falou com ele: vai, sai da tua casa, do meio dos teus, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus já tinha um propósito naquilo ali, porque estava muito bem. Então Deus, querendo o bem de Abraão, fazer ele sair da casa dele, então depois cobrar dele o filho, porque ele saiu da própria casa, fica meio contraditório se foi Deus que mandou. Então, versículo 3: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, seu amado filho Isaque. Mais uma vez, ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs no caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Ponto interessante: ele ia para matar o filho, e o filho, como sacrifício da época, eram queimados. Então, se ele dizia que ia voltar com o filho, ou ele voltaria sem de mãos vazias, ou voltaria com as cinzas do filho. Então, vale lembrar da fé de Abraão. Não vou focar na fé de Abraão aqui, mas vale lembrar que ele já tinha certeza dentro dele de que ele ia adorar com o filho e que Deus iria prover o que ele tentou prover. Então, Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os seus ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, chamou Isaque para seu pai Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente a Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vale lembrar, agora puxando para Jesus Cristo outra vez, que nós vamos ver nos evangelhos que há sempre a pregação dizendo que há uma árvore e há um machado já no pé da árvore, e que ele virá para cortar a árvore que não produz os frutos. Ele diz também que vai vir com a pá, vai recolher o trigo e vai jogar o jogo na fornalha. Então nós vemos sempre a questão que já está no último momento, quando Jesus prega. E aqui é uma alusão a esse momento, quando ele disse que ele já está com a brasa, já está com a lenha, já está com o material para o holocausto, mas falta o cordeiro, falta o sacrifício. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para colar o filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, nem lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho amado, teu único filho. Agora vamos voltar para a promessa de Deus. Deus prometeu o filho dele, Jesus Cristo.
também prometeu um filho a Abraão, Isaac. Isaac, nesse lugar, onde ele significa o filho da promessa, e nós estamos esperando a promessa, que é a segunda vinda de Jesus agora, nós podemos entender que Isaac, nesse ponto, simboliza toda a nação de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, assim que pecamos, nós merecemos a morte pelo pecado que ofende a Deus. Então, Deus exigia um sacrifício em holocausto para que esse pecado fosse perdoado. E nós que somos os filhos, mesmo sendo filhos muito amados, nós deveríamos pagar o preço pelo pecado que cometemos, porque Deus é justo. Mas, quando Abraão, simbolizando Deus, vai sacrificar Isaac, simbolizando nós, que temos fé em Deus, somos filhos da promessa, Deus vai lá e interrompe com o anjo. Diz: Abraão, não faça isso com seu filho. Aí Abraão vai, retira, obedece a Deus e olha para trás. Quando ele olha para trás, Deus proveu o cordeiro. Aleluia. Nós podemos entender, já é de praxe, que cordeiro na Bíblia significa o próprio Jesus Cristo. Então, quando Deus retira o Isaac do altar, que éramos nós, e coloca o cordeiro que Abraão viu assim que ele tirou nós do lugar que nós devíamos estar, nós entendemos que Jesus Cristo, que viria depois, muito depois, estava sendo simbolizado naquele cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Aleluia. Continuando. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Outra coisa interessante é porque ele já tinha tirado o filho de Isaac, já tinha colocado o cordeiro, já tinha imolado o cordeiro, mas no lugar que ele fez aquilo tudo, ele falou: Deus proverá, e não Deus proveu. Então é mais um motivo de nós termos a ideia de que a provisão de Deus não era o que tinha acabado de acontecer necessariamente, mas era o que ia vir depois. É como se a história estivesse profetizando a outra história que vinha mais para frente. É o que eu disse no início. A Bíblia foi escrita para nós, mas ela não é sobre nós, ela é sobre Jesus Cristo. Então nós vamos encontrar muitas vezes Abraão no jardim do Éden, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida, os caminhos. O diabo vai, tenta ele no desejo, ele cai, come o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, ele peca. Agora que ele peca, ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Aí Deus vai e expulsa ele. Então, a partir desse momento, ele precisa de um Salvador para tirá-lo da morte. Quem é o Salvador que não existia aí? Jesus. Aleluia. Deus escolhe Moisés para tirar o povo de Israel, como escolheu Jesus Cristo para livrar o povo dele do pecado da morte. Deus faz Moisés ser salvo. Ele passa 40 anos no Egito, depois passa mais 40 anos vagando no deserto, e depois, quando ele vai ver a terra prometida, aí Deus diz: você não vai entrar. Por que ele não vai entrar? Qual é a promessa de Deus para livrar o povo dele tudo? É Jesus Cristo. Moisés, se não me engano, na carta aos Hebreus, há algumas referências sobre ele representar o Cristo em um momento da história. Então, quando o único que vai salvar realmente o povo e vai entrar conosco na terra prometida, que é a Jerusalém Celestial, é o próprio Cristo. Aleluia. Então ele tira o povo do pecado, do mesmo forma que tirou Jerusalém do cativeiro, e caminha com ele pelo caminho apertado e estreito do deserto, mas quando for no final dos tempos, ele vai entrar conosco na Jerusalém Celestial. Então nós vamos ver sempre em histórias diferentes da Bíblia alusões a Jesus Cristo. Nós precisamos sempre, assim que ler uma história, não pensar: deixa eu Davi e Golias. Eu sou Davi, aquele meu inimigo do trabalho é Golias, eu vou vencer Golias, vou cortar a cabeça do meu inimigo. Também não é assim. Golias representa o pecado, estava dominando sobre o povo de Israel, os escolhidos de Deus. Então Deus levanta um
da menor tribo, da menor casa, do mesmo jeito que foi Jesus, aí Jesus vai lá e vence o pecado. Nós temos sempre que procurar entender as passagens da Bíblia, pensando em Jesus Cristo, no que Ele fez, na obra redentora dele da salvação. É sempre assim que nós vamos entender o sentido das coisas. Nós vamos tirar esse foco de que a Bíblia foi escrita sobre mim, de que assim como eu leio na Bíblia, vai acontecer na minha vida. Nós vimos que Deus não está muito preocupado com o que não quer que nós nos preocupemos com o que nós vamos vestir, beber, comer, mas Ele quer que a gente se preocupe com a palavra dEle, com a justiça dEle, com a misericórdia dEle, porque isso é que nos inclui no sacrifício de Jesus Cristo. É isso que nos faz tomar parte do Evangelho dEle, na cidade santa dEle, do projeto que Ele criou para cada um de nós. Continuando, e agora nós entramos na providência prometida através do sacrifício de Cristo. Nós vimos, quando eu li Isaías, 2 Salmos e li Mateus, que sempre é uma promessa muito forte, muito plena, muito saudável, mas isso sempre passa por um momento de renúncia. Sempre passa, você vai receber tudo isso, nem se preocupe, mas primeiro o reino de Deus. Aí nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, mas olha, fui eu que fiz o ferreiro, sou eu que fiz a brasa, então é por isso que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. E o Salmo 37 fala sobre o filho do justo mendigar o pão, diz que ele não mendiga, porque quem faz o bem justo sou eu. Então a coisa sempre tem que ir para Deus, sempre tem que passar por Deus antes de nós recebermos. E é muito pregado hoje a bênção que vem a nós por algo que nós fazemos. E a Bíblia sempre ensina que as coisas vêm a nós por causa de algo que Ele fez. Aleluia. Versículo 15. O anjo do Senhor bradou a segunda vez do céu, chamando por Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho. Vamos voltar. Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé. Então ele estava dando uma promessa baseada na maior coisa que podia existir, que é Ele próprio. A maior coisa que existe é o próprio Deus. Então eu não vou jurar pela terra, não vou jurar pelo céu, não vou jurar por você. Eu vou jurar com o crédito da minha palavra por mim mesmo, que sou a maior das coisas. Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto que. Então Deus tira Abraão de sua casa, promete o filho, dá ele o filho, dá ele a material do holocausto para a brasa, dá ele muita riqueza. Abraão é um homem rico, dá ele 2 filhos, Ismael e Isaac, só que Isaac é o filho da promessa que nos representa, e pede depois o filho de Isaac. Quando chega lá no monte, Deus diz: não, tira Isaac, pega o cordeiro que eu te mostrei, e ele vai e sacrifica. Tudo providenciado por Deus, de ti por de mim. Ele só pediu: vai lá e sacrifica, e terminou nem sendo sacrificado o filho. E mesmo só ele ter levantado da sua cama, saído da sua casa e levado o filho dele, Deus vai lá e recompensa ele. Aleluia. Eu estava pensando nesse caso, aí eu pensei assim: se eu tivesse um filho e um dia fosse pequenininho, eu decidisse: vou colocar ele para jogar bola. Vou comprar uma travezinha pequenininha, uma bolinha pequena, e vou botar assim na linha do gol. Aí vai, chuta, aí ele vai e chuta. Quando ele chuta a bola, eu morro de alegria, porque ele fez o que eu queria. Então foi a mesma coisa com Abraão. Deus forjou tudo, deixou tudo bem encaixadinho. Vai lá e faz isso, vai lá e faz isso, vai lá e faz isso. Quando chegou, Abraão chutou a bola do jeitinho que Deus queria. Aí Deus vai e recompensa ele por ter feito. Aleluia. Então, mais uma vez, meus irmãos, não é nada que parte do homem. Não é nada que parte do homem. É sempre Deus que providencia todas as coisas. Você chuta a bola da linha do gol para dentro, Ele ainda te recompensa por isso. Glória a Deus. Isso é amor de um pai para o filho. Aleluia. Esteja convicto que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, enquanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste.
certo? Porquanto fizeste essa ação, eu já falei, Deus organizou tudo para a ação final ser de Abraão, e Deus recompensar Abraão por isso. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e a areia do mar. Estava pensando nisso e lembrei da passagem que está lá em Romanos. Eu vou ler aqui, não precisa ver, que fala sobre a descendência de Abraão. Romanos 9, do 6 ao 8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia. Então, se nós estamos aqui hoje, nós somos frutos da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Aleluia. Ele prega várias vezes durante a Bíblia, através de vários profetas, e que a coisa começa em Israel, na descendência carnal de Abraão. Mas depois vai estender a todos os gentios, que somos nós. Só estamos aqui hoje porque um dia Deus chamou Abraão e disse: sai da tua casa. Aleluia. Se ele não tivesse saído, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas Deus providenciou tudo passo a passo para que a glória dele fosse. Aleluia. Repetindo, nós não somos filhos de descendência genética de Abraão, mas nós somos filhos pela promessa que Deus fez a Abraão. Então, se Deus prometeu a descendência de Abraão, toda essa acumulação de bens, toda essa posteridade numerosa, quanto as estrelas do céu e a areia do mar, a conquista das cidades que se levantarem contra nós, então tudo isso diz respeito a nós enquanto filhos da promessa de Deus. E tem o versículo 18 que eu acho um versículo fantástico, que ele diz: por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Aí eu pensei, os israelitas são descendentes de Abraão, mas Paulo chega e diz que nem todo israelita é realmente filho de Abraão. E Deus diz que por intermédio da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então nós hoje somos descendência de Abraão, pelo Espírito, pela promessa que Deus fez a Abraão. E um pouquinho antes, a questão de Sodoma e Gomorra. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Eles precisaram se separar e Ló foi para Sodoma. E Deus foi e avisou a Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão disse: se você encontrar 50 justos, você é capaz de poupar a cidade por amor a 50 justos? Aí ele vai diminuindo: Senhor, se eu achar 40, se eu achar 30, eu sempre dizendo: eu vou poupar a cidade inteira por causa desses poucos que restaram. E termina sobrando só 10. Depois: Senhor, se eu achar só 10 justos, tu ainda poupará a cidade? Ele disse: poupa, Abraão, a cidade se você achar 10 justos. Então, meus irmãos, se nós somos justos diante de Deus, se nós somos filhos da promessa de Deus, o lugar que nós habitamos, por mais que exista mal, por mais que exista inveja, por mais que exista problemas, Deus pode poupar um pecador, poupar alguém que não é filho dele, por amor a você. É por isso que serão benditas todas as nações da terra por nossa causa. Porque onde tiver um justo, um filho de Deus, Deus não vai chegar com a mão dele pesando sobre todos. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois de tirar os 10, que era Ló, a esposa, as filhas e os maridos das filhas. Eram 10. Depois de tirar esses 10, Deus foi e pesou a mão sobre toda a cidade, porque não escapavam. Então, onde tiver um filho de Deus, a mão dele não irá destruir tudo por amor a esse único que existe. É por isso que Deus promete a Abraão que onde tiver um descendente dele, onde tiver uma semente dele, onde houver a posteridade dele, ali estará o Senhor, e ali será abençoada aquela nação, porque não será destruída, terá mais tempo para se converter, por causa de poucos que estão lá, poucos que são da descendência de Abraão. Então, para terminar, eu queria dar uma passagem, essa eu queria que vocês lessem, em Romanos
capítulo 5, versículo 6 ao 11. Só recapitulando, irmãos, para que vocês não esqueçam. A Bíblia é para nós, mas ela não é feita sobre nós. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo e todo versículo deve ser lido pensando em Jesus Cristo e no que Ele fez. Pensando nisso, todas as promessas que vêm depois, toda a comida, a bebida, a fartura, a descendência, o domínio, tudo isso vem depois do sacrifício de Jesus Cristo. Nada é por nossa conta, Deus prepara tudo, nos coloca na linha do gol para fazer o que Ele quer e ainda nos recompensa por isso. Aleluia. Porque por nós mesmos estaríamos perdidos. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Lembrando que Isaac está no altar. Isaac também era pecador. Ele era filho da promessa. E o salário do pecado, repito a vocês, é a morte. Isso é versículo bíblico. Então, se Abraão sacrificasse Isaac, mas que seja um ato horrendo um pai sacrificar um filho, nós podemos dizer com certeza que diante de Deus, Abraão de certa forma estaria fazendo justiça. Porque puniu o pecador com o que Deus havia falado que era para punir. Mas Deus tirou o pecador Isaac como filho da promessa e colocou no lugar o Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo, quando Ele morre por nós ainda sendo pecadores, é que mostra o amor dele por nós. Ele disse que ainda pode existir alguém que morre por um justo, mas Ele prova o amor quando Ele morre pelos pecadores. Aleluia. Continuando. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira do sacrifício. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a nossa reconciliação. Amém. Aleluia. 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 Agora ele resolveu. Glória a Deus. Irmãos, nem se a gente tivesse combinado, tinha saído tão bom. Porque há 15 dias atrás, o Senhor nos dava uma palavra sobre Deus que faz. No domingo passado, o Senhor nos deu uma palavra sobre esperar em Deus. E hoje o Senhor completa nos dando uma palavra sobre a providência de Deus. Amém. Nem se a gente tivesse combinado, hein, Mateus? Não tinha saído tão bom. Por isso que eu amo Deus que sirvo. Por isso que eu amo. Porque Ele, quando nos deixamos ser guiados por Ele, quando nos deixamos ser dirigidos por Ele, quando entregamos a nossa vida inteira nas mãos dEle, Ele faz assim. Ele sabe o que eu precisava ouvir nesta noite. Ele sabe o que você precisava ouvir nesta noite. Ele sabe que você precisava entender que Deus não é um Deus que está simplesmente ali, sentado no trono, soberano, reinando, pô. Não! É um Deus que se importa com você. É um Deus que se preocupa, teoricamente, no palavreado do homem, em preparar, em providenciar
o melhor para os que confiam e para os que obedecem a Ele. Obedeceu Abraão. Obedeceu Isaac. Isaac era um jovem desabalado, um jovem forte. Abraão já era velho. Quando o pai foi amarrá-lo, com certeza ele poderia ter dominado o pai. Mas ele obedeceu ao pai, como Abraão obedeceu a Deus, seu pai. E a providência de Deus aconteceu naquela hora. Aleluia. 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 Em quem você tem esperado? Em quem você tem buscado a providência? Abraão não esperou pelo homem. Ele esperou em Deus. Abraão disse aos servos: fiquem aí, tomem conta dos animais, que eu e o jovem, nós vamos lá, ao cume do monte, nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Aleluia. E voltaremos. Glória a Deus. Confiava em Deus. Diferente daqueles homens que, quando Jesus entrou no barco, que o Senhor disse assim: passemos para outra margem. E eles não entenderam isso. E quando a tempestade veio, eles ficaram atormentados. Depois o Senhor vai e acalma o mar, acalma tudo o que estava acontecendo. Em quem você tem confiado? Em quem você tem posto a sua confiança? Deus é Deus. Se não tivéssemos confiado no Senhor e pedido a Deus que intervisse, o Rafael não estava aqui hoje. Mas nós nos juntamos e confiamos em Deus. Glória a Deus. E buscamos a resposta no Senhor. Aleluia. E Deus operou para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Mateus, é assim, quando você estava aqui, Deus me mostrava uma estrada. Uma estrada. Mas uma estrada muito iluminada. Muito iluminada. Muito grande a estrada. E o Senhor dizia assim: comecei hoje. Aleluia. Comecei hoje contigo essa estrada. O que o Senhor vai fazer a partir de hoje, não se surpreenda, querido. Não se surpreenda, porque muito o Senhor vai operar na sua vida e através da sua vida. Amém. Glória a E Deus. sabe o que é que o Senhor estava me dizendo ali? Simplesmente por causa da tua obediência. Há pouco tempo atrás. Tu está entendendo o que eu estou falando? Simplesmente por isso. Por isso que o Senhor me deu essa palavra hoje sobre obediência. É comprovando mais uma vez que Ele está à tua frente e que Ele vai te segurar em tudo que tu fizeres. Tudo. Grandes coisas o Senhor há de fazer. Mas continua desse jeito, buscando, intercedendo, querendo mais e mais de Deus, porque mais e mais o Senhor vai te dar,
mas mais e mais o Senhor vai exigir de ti para que passe para aqueles que precisam, para a glória do nome dele. Aleluia. Levando sobre ele. Aleluia. 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 É mais uma promessa de Deus que se cumpre. Dessa vez na vida desses dois aqui da frente. Amém. Glória a Deus. Em ver o filho, falando das coisas de Deus, sendo usado pelo Senhor. E eu sei muito bem, eu e Célia, nós sabemos muito bem a alegria que vai no coração deles, porque nós passamos por isso também. Aleluia. A alegria que vai no nosso coração quando vemos os nossos filhos trilhando o caminho do Pai, trilhando o caminho que ensinamos, para que eles possam seguir e para que se deem bem, porque é assim que o Senhor quer, para a glória dele. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por tudo que Ele fez nessa noite, por tudo que Ele nos presenteou nesta noite, o milagre da vida, o milagre da vida, a certeza que temos que o Senhor opera, que o Senhor providencia quando confiamos e quando obedecemos a Ele. E o milagre da vida do Rafael. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós cantamos, né? Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar. Quero te tocar. Poder te abraçar. Sentir o teu pulsar.